Você sabe a diferença entre heteronomia e autonomia? Você sabe a diferença de uma pessoa que vive a menoridade e uma pessoa que vive a maioridade? Você é uma pessoa esclarecida? Kant respondeu tudo isso em 1783, no seu livro Resposta à Pergunta O que é o Esclarecimento? Então fique nesse vídeo e aprenda você também a ser uma pessoa esclarecida. Nesta pequena obra, muito acessível comparada às demais do filósofo prussiano, Kant ele difere pessoas que vivem na menoridade e pessoas que vivem na maioridade. E o esclarecimento é justamente a saída do homem da menoridade para a sua maioridade. O que isso significa? Ele está falando de que quando uma pessoa completa 18 anos ela se torna maior, enquanto que as pessoas abaixo de 18 anos são menores? Não. Isso não tem nada a ver com a idade de cada pessoa, mas sim com a sua consciência social, individual e a sua atitude perante a vida. Kant vai dizer que o esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, que é preciso ousar saber, que é preciso fazer uso do seu próprio entendimento. O que ele quer dizer com isso? Que as pessoas que vivem na menoridade, elas não pensam por si mesmas. Kant vai dizer que as pessoas que vivem na menoridade, elas são tuteladas, seja por um diretor espiritual, seja por um pastor, seja por um guru, seja por um líder político, seja qualquer tutela, a pessoa menor ela sempre será tutelada. Por quê? Porque ela não faz uso do teu entendimento para decidir as coisas da sua vida, para decidir as questões sociais, para ter uma opinião própria. Já as pessoas que vivem na maioridade são pessoas que fazem uso do seu entendimento para refletir justamente se concorda ou não com determinado ponto, se acredita ou não em determinada religião. Tudo isso é possível dentro da maioridade, desde que passe pelo limite, pelo tribunal da razão humana. Kant vai dizer que dois dos maiores empecilhos para sair da menoridade para a maioridade é justamente a covardia e a preguiça. Porque somos covardes em pensarmos por nós mesmos para tomarmos determinadas atitudes e também somos preguiçosos vivendo sob a tutela de outras pessoas. E é justamente isso que Kant vem combater no seu livro Resposta à Pergunta, que é o esclarecimento. Uma pessoa menor de idade ela não é esclarecida porque ela não faz uso do teu próprio entendimento. Ponto. Além disso, não só a pessoa que não faz uso do seu próprio entendimento é menor de idade, como o seu tutor. Kant deixa claro que uma pessoa que não deixa a outra livre para tomar as suas atitudes, para formar os seus pensamentos, para justamente pensar a sua própria vida, esta pessoa também é menor, justamente por não possibilitar ao outro a possibilidade de ser esclarecido, de ser livre. Kant vai dizer que é muito cômodo ser menor. Muito cômodo porque é muito melhor ter alguém pensando por mim. Eu fiz tal coisa porque o meu diretor espiritual pediu que eu fizesse. Eu agi de determinada maneira porque é assim que é dito para agir. Não porque eu ousei pensar por mim mesmo para chegar a esta conclusão. Então é justamente isso que Kant vem demonstrar nesse texto. Depois disso, outro ponto importante da obra é a diferenciação entre uso público e uso privado da razão. Kant vai dizer que você sim pode participar de determinados grupos que são compostos por determinadas opiniões e mesmo assim você ser uma pessoa esclarecida. Exemplo, o padre. O padre, enquanto pessoa, ele pode ser uma pessoa esclarecida desde que ele exerça a sua liberdade em pensar por si próprio. Porém,
enquanto ofício, ele carrega em si uma instituição que tem costumes, valores, doutrinas que devem ser seguidas e pregadas. Por isso Kant ele distingue o uso público e o uso privado da razão. Qual que seria o uso privado? Justamente esse do ofício. Você, por livre e espontânea vontade, passando pelo julgamento da sua razão, aceita adentrar em determinados grupos e assumir determinadas posições, desde que a sua razão não lhe mostre o contrário. Beleza? Beleza. Sobre o uso público. Mesmo participando de determinados grupos, você, enquanto cidadão, enquanto esclarecido, tem o direito de dar a sua opinião, mesmo que seja contrária ao seu ofício, por obras públicas, no debate, através do jornal. Kant dá o exemplo do do soldado. Kant vai dizer que o soldado, enquanto ele está na guerra, ele deve cumprir as ordens de seu superior, porque ali não é o momento dele questionar, não é o momento, se você está no front, não é o momento do seu superior de dar uma ordem e você ir contra. Porque ali é o momento, você assumiu aquele papel, você livremente assumiu aquela posição. Porém, quando você não está no front, você sim tem o direito. Na verdade, você tem o dever, se sua razão te acusa, de ir contra determinadas ordens, situações que o exército te propõe. Você é livre. A sua razão é o seu guia. A sua razão é o seu tribunal. A sua razão deve dizer o que você tem ou não que fazer. Então, mesmo participando de determinados grupos, uma pessoa esclarecida ela é livre para fazer uso público de sua razão e se tornar ainda mais esclarecido. E essa é a grande diferença entre heteronomia e autonomia. Uma pessoa que vive a heteronomia, ela está fadada. Ela está presa, ela está sob tutela, ela é uma pessoa menor de idade, porque é o outro que decide o que ela faz ou o que ela não faz. Em contrapartida, uma pessoa que vive a autonomia, ela justamente coloca a sua razão, o meu pensamento, ela se esforça para ser esclarecida. Então Kant vai dizer, sapere aude. Tenha coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Tenha coragem de saber. Tenha coragem de raciocinar. E aí? Você é uma pessoa esclarecida? Vivemos em uma sociedade esclarecida? É possível viver uma sociedade esclarecida? Somos menores ou somos maiores? Fica aí o questionamento.